Bora lá, pessoal. Apocalipse, capítulo 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Se eu entrar nesse assunto dos nicolaítas, vai ficar um vídeo gigante. Então pesquisa aí no YouTube algum pastor ensinando sobre quem eram os nicolaítas, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Vamos lá. Portanto, mas vocês têm a favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertencem a Satanás. Isso é Jesus falando, hein? Eles são de um grupo que pertencem a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e, como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Isso aí. Vamos agora para a terceira igreja. Mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Eu sei que vocês moram aí, igreja de Pérgamo. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Eu li com a entonação errada, mas tá tudo certo. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Ponto. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Dá uma olhada lá atrás quem foi Balaão, tá? Para não ficar tão longo o vídeo. Que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse.
dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para um mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que comem com ela... li errado aqui. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas, até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim da minha vontade. Até o fim. Vou ler de novo aqui que eu me embaralhei. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. E versículo 29, e último, vamos lá. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Forte demais. E esses ensinamentos às 7 igrejas, né? Estou na 4ª, terminei de ler aqui Tiatira, a 4ª igreja. Até hoje, nós, irmãos, bobeou, a gente cai nesses erros, né? A gente cai nesses pecados. Um deslize, a gente comete os mesmos erros que a igreja primitiva lá atrás cometia, os mesmos erros. Por isso que a gente tem que vigiar. E eu vou reler o versículo 23 aqui.
Matarei os seguidores dela. Está falando de Jezabel. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Com o que tiver feito. Eu me apeguei aqui, estava lendo, eu me apeguei a essa parte aqui. Saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Você pode tentar conseguir enganar homens, enganar o seu pastor, enganar seus pais, enganar seu marido, sua esposa. Você pode tentar enganar seus filhos, mas ao Senhor, a Jesus Cristo, a Deus, o Espírito Santo, ninguém engana. Ninguém engana. É impossível. E daria para divagar horas nesse versículo aqui. Mas eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar longo. Mas eu tinha um pecado escondido. Até 2021, já estava há 7 anos na igreja, semanalmente, diariamente na igreja. E eu escondi um pecado. Falei, não, deixa quieto, não pede perdão, vai que a pessoa não perdoa, e eu destruo, né, uma família por causa disso, né, a minha família. E guardei, eu amargurei esse pecado escondido dentro de mim por 7 anos e não confessei. Um bendito dia, a minha esposa acorda e fala assim, eu sonhei contigo, e no sonho acontecia isso. O que você tenta esconder, pro nosso próprio bem, Deus, o Espírito Santo, coloca luz para que haja confissão, para que você confesse, para que você não seja mais um escravo, das trevas, escravo da doença, das trevas, que você não seja mais um escravo das sombras, e que você seja totalmente liberto. Eu sei que esse vídeo não era sobre isso, era só para eu ler o capítulo 2, mas o Espírito Santo foi guiando aqui para você escutar isso. Confesse os seus pecados. Se você serve a Jesus, se você serve a Deus, se você ama Jesus Cristo e quer deslanchar na sua vida espiritual, na sua vida, na sua família, na sua igreja, se você quer deslanchar, conversa com o seu pastor, conversa com o seu líder espiritual e confessa para que correntes espirituais sejam quebradas na sua vida e você ande para frente sem nenhuma bola de presidiário amarrado no seu pé. Eu andei 7 anos na igreja. Eu andei 7 anos na igreja amarrado. Eu andei com aquelas bolas, tipo de desenho animado, de filme, espirituais. Bolas pesadas, espirituais. Com pouco conhecimento que eu tenho hoje, um pouquinho mais de conhecimento que eu tenho hoje, se eu soubesse o quão mais leve a minha vida seria, eu teria confessado com meses. Com meses, talvez 1, 2 anos, eu teria chamado a minha esposa e teria confessado várias cagadas que eu fiz na minha vida antes de conhecer Jesus. É isso aí, ficou muito longo já. Grande beijo. Deus abençoe vocês e bora gravar o outro vídeo agora, bora pro próximo vídeo, que é capítulo 3. Deus abençoe.